Ele disse para mim: fale para a minha igreja, os dias mais escuros da terra. Peço meu povo para buscar a minha presença e se revestir do meu poder. Porque são dias de mortandade e de destruição sobre a terra. E o Senhor começou a falar comigo e ele disse desse jeito para mim. Eu tive uma visão como que eu estivesse num local de pregação, um culto campal. Era como se fosse um culto campal e eu estava ali naquele culto campal. Louvado seja o nome do Senhor. Ali, louvado seja o nome de Deus, é como que eu estivesse com outras pessoas adorando a Deus. Irmãos queridos e amadas irmãs, e chegava um homem do meu lado que eu não Olá, via, meus amados irmãos. A palavra do Senhor nos diz em Mateus 6:9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amados irmãos, a oração do Pai Nosso é um modelo perfeito deixado por nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinando a nos conectar com Deus, com humildade e fé, reconhecendo a paternidade, reconhecendo que somos filhos, reconhecendo a santidade de Deus, pedindo o suprimento diário, a proteção diária, o perdão, a proteção contra o mal e pela vontade divina de Deus em nossas vidas. Então, quando nós oramos com sinceridade e com fé, nós experimentamos paz, fortalecimento espiritual, proteção e a presença de Deus em nosso dia a dia. Então, vamos continuar assistindo esse conteúdo com a missionária Socorro Silva, aonde ela tem uma forte profecia para nós neste mês de abril, que a chave para que as coisas aconteçam na sua vida e para que o mal não tenha poder de prevalecer, está nesta oração que nós acabamos de orar, mas ela vai falar a respeito. Então vamos juntos assistir esse conteúdo. Eu tive uma visão como que eu estivesse num local de pregação, um culto campal. E ele disse para mim: fale para a minha igreja, os dias mais escuros da terra. Peço meu povo para buscar a minha presença e se revestir do meu poder. Porque são dias de mortandade e de destruição sobre a terra. E o Senhor começou a falar comigo e ele disse desse jeito para mim. Eu tive uma visão como que eu estivesse num local de pregação, um culto campal. Era como se fosse um culto campal e eu estava ali naquele culto campal. Louvado seja o nome do Senhor. Ali, louvado seja o nome de Deus, é como que eu estivesse com outras pessoas adorando a Deus. Irmãos queridos e amadas irmãs, e chegava um homem do meu lado que eu não via, só ouvia sua voz. Louvado seja o nome do Senhor. E quando aquele homem chegava, ele começava a conversar comigo e ele falava algo para mim, muito importante. E ele disse para mim: fale para a minha igreja. Olhe bem o que foi que ele falou para mim. Fale para a minha igreja que nós estamos vivendo dia de mortandade. São os dias mais escuros da terra. Ele chamava dessa forma: os dias mais escuros da terra. Peço meu povo para buscar a minha presença e se revestir do meu poder. Porque são dias de mortandade e de destruição sobre a terra. E ele dizia para mim que na terra tinha um demônio, milhares de demônios, que estava matando as pessoas repentinamente. O Senhor dizia para mim que até criança, ele dizia: existe um demônio na face da terra, minha serva,
que ele só é repreendido com adoração à minha presença. Ele só obedece o meu nome. Um espírito de mortandade. E o Senhor me mostrava as pessoas boazinhas. E de repente as pessoas passavam mal e caía morta. Quando chegava no ponto de atendimento, que era o hospital, a pessoa já chegava morta. O Senhor me mostrava pessoas jovens, crianças. Me mostrava pessoas de todas as idades morrendo. E o Senhor falou para mim: diga ao meu povo que ore o Pai Nosso dentro da sua casa. Irmã, eu fiquei assim impactada, porque eu achava que o Senhor ia mandar orar o Salmo 23, o Salmo 95, 91 ou o Salmo 46. Não, Jesus mandou, disse: ó, ore dentro das vossas casas o Pai Nosso. Ele falava, porque essa era a oração que eu orava com os meus discípulos. Oh, glória a Deus, aleluia. Era a oração que eu orava com meus discípulos. Ele disse para mim: diga ao meu povo que ore o Pai Nosso dentro das suas casas, para repreender o espírito da morte. Porque tem uma legião de demônios na terra, matando as pessoas repentinamente, até as crianças. Esse é um demônio da morte. O Senhor dizia para mim que o demônio da morte está atacando as pessoas. O Senhor me mostrava o demônio da morte ferindo as pessoas. E ele disse: diga o meu povo que busca a minha presença dentro da sua casa e ore o Pai Nosso, porque essa era a oração que eu orava com os meus discípulos. Irmã, naquele momento ele me falou outras coisas que eu não vou falar, mas eu fiquei impactada com que aquele homem, que eu creio que é o Senhor Jesus, falou para mim. Que existe demônios na terra, nesse momento que nós estamos vivendo, que está ferindo as pessoas com morte. Quando eles ferem, a pessoa morre na mesma hora. Os demônios que estão na terra, quando ele toca na pessoa, a pessoa morre na mesma hora. E ele disse: diga o meu povo que me adore e busque a minha presença dentro da sua casa e ore o Pai Nosso, porque essa era a oração que eu orava com os meus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse momento eu vou orar o Pai Nosso com você. Pai nosso que está no céu, santo é o vosso nome. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia. Ainda hoje nos perdoe as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar aqueles que têm nos ofendido. Mas nos livra, Senhor, de todos os males, porque o Senhor é o reino, é o poder, a honra e a glória para todo sempre. Foi essa oração que o Senhor Jesus mandou orar todos os dias dentro da nossa casa. Que Deus abençoe e livre a sua casa e a sua vida do espírito da mortandade que assola o meu dia. O Senhor disse para mim 3 vezes: existe demônios na terra, que quando toca na pessoa, a pessoa morre na mesma hora. Ore o Senhor para que esse demônio não se aproxime da sua vida e nem da sua família. Amém? Com o profeta Isaías, ele disse: olha, Isaías, quem eu enviarei no meio do meu povo? O Senhor perguntou para ele, porque a palavra do Senhor diz que nesse tempo não tinha profeta. Fazia muitos anos que Deus não levantava um profeta. E o Senhor fala para o profeta Isaías: Isaías, quem eu enviarei no meio do meu povo, Isaías? Isaías responde o Senhor com toda a ousadia do seu coração. Ele disse: Senhor, envia-me a mim. A palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor pega uma atanaia ardendo em fogo e coloca sobre os lábios de Isaías, e foi queimado toda a sua iniquidade. Irmão, essa palavra nos traz muitas reflexões e traz para nós um entendimento. Louvado seja o nome de Jesus. Que ali, quando o Senhor
purifica os lábios de Isaías. Deus está falando que Isaías não estava preparado para fazer a sua obra. Os lábios de Isaías ainda tinham que ser queimados. Uma coisa que me chama a atenção, irmã, é que hoje qualquer pé de chinela vai para o altar pregar a palavra do Senhor. Qualquer pé de chinela vive louvando por aí o nome do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que para um profeta fazer a obra de Deus e entrar no meio do povo de Deus, entregar o que Deus mandava, foi necessário o Senhor enviar um anjo, uma brasa acesa do seu altar santo, das suas moradas celestial, e descer na terra e queimar a boca de Isaías e purificar o seu coração antes que o Senhor enviasse Isaías. Aí hoje qualquer pessoa é profeta, qualquer pessoa entrega os recados de Deus, qualquer pessoa fala do nome de Deus, falando que Deus falou com ela. É mentira, irmã. É mentira. É mentira, porque se fosse a verdade, Deus contrariava toda a sua palavra. Deus tinha mentido. E Deus não mente. Deus é fiel e verdadeiro. Ele é justo, santo e fiel. É mentira, Deus não fala na boca de todo mundo. Deus não usa todo mundo. Deus não conversa com todo mundo. Deus é santo, zeloso e de boas obras. E Ele prova dentro da sua palavra. Cuidado com os falsos profetas, com os mentirosos, com os fraudulentos, sanguinários. Esses homens, essas mulheres que estão fora do plano de Deus, que estão fora das 4 linhas do Evangelho, está fora das normas de Deus. Esses homens, essas mulheres que estão longe do conceito de Deus. Deus não usa qualquer pessoa para entregar a sua palavra, nem para entregar os seus recados. Deus poderia chegar para o profeta Isaías e dizer: olha, Isaías, pois já que tu está determinando que tu vai entregar os meus recados e vai falar com o meu povo em Israel e Jerusalém, vai, Isaías. Mas a palavra de Deus diz que antes que o Senhor enviasse Isaías, houve um processo, houve uma determinação de Deus, houve uma exigência, houve a vontade de Deus. Araba, sube a terra lábrea. A palavra do Senhor diz que Deus, ele pergunta primeiro para Isaías: Isaías, quem eu enviarei no meio do meu povo? A quem eu mandarei para estar no meio do meu povo e falar a minha palavra? E o profeta Isaías disse: Senhor, envia a minha